Mais de 3 mil pessoas pediram para ver de perto o julgamento de Jair Bolsonaro. Começa agora JBR News. Esse vai ser o último JBR News desta temporada. Por diversas razões, eu vou sair de férias agora, mas a gente vai voltar depois aí desse mês de setembro, que começa semana que vem. Ao final desse mês a gente vai voltar a se encontrar aqui e eu vou voltar a trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Mas enfim, estou saindo de férias, mas Brasília continua e Brasília vai continuar pegando fogo, porque na terça-feira, dia 2 de setembro, começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Esse é um julgamento que está sendo considerado talvez como o mais importante julgamento da história brasileira, porque esse é um julgamento que envolverá um ex-presidente da República, que goste-se ou não dele, é um líder de massas, uma pessoa que tem diversos apoiadores, diversas pessoas que o admiram, já foi presidente, muito bem votado e será julgado por ter, de acordo com a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ter tentado um golpe de Estado no país para abolir o Estado Democrático de Direito brasileiro. Então há uma grande movimentação, um grande interesse por esse julgamento. Mais de 3 mil pessoas pediram ao Supremo Tribunal Federal autorização para assistir pelo menos um dia desse julgamento que começa na terça-feira. 501 jornalistas pediram credenciamento para acompanhar de perto esse julgamento. Isso daí dá uma medida, enfim, do interesse e da importância do que vai começar a ser julgado lá. O julgamento começa no dia 2 de setembro, às 9 horas, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e a gente aqui hoje vai um pouco explicar como que deverá se dar esse julgamento. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, reservou sessões a partir dessa terça-feira, o dia 2 até o dia 12 de setembro, para que esse julgamento então aconteça. E como é que ele vai ser? Ele começa com o próprio presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, fazendo a abertura dessa sessão de julgamento. O ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele faz então um primeiro relatório no qual ele faz um resumo dessa ação penal, enfim, o que é a ação penal, o que é que ela diz, o que foi investigado, o que estará em julgamento. Esse resumo ainda não é o voto do ministro Alexandre de Moraes. Nesse primeiro momento ele ainda não diz se ele condena, não condena, isso fica para um momento posterior. É apenas uma apresentação do que está sendo julgado. Então, na sequência, a palavra é passada para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é o acusador, né? Ele é o autor da peça acusatória, é ele que acusa Alexandre de Moraes e os demais réus do que ele batizou de núcleo crucial dessa tentativa de golpe. Ele ali faz a acusação e diz o que ele, enfim, apurou para acusar esses réus dos crimes que ele imputa a eles.
Feita ali a acusação pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a palavra passa então para os réus. Começa pelo tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque Mauro Cid fez um acordo de delação premiada com o Supremo Tribunal Federal para, enfim, delatar fatos relacionados ao que está sendo julgado. Então, Mauro Cid se defende de várias coisas, mas ele também acusa os demais réus, porque ele é o delator de toda a ação. Então ele fala primeiro porque algumas coisas que Mauro Cid disser, elas podem trazer novas acusações para os demais réus. Então ele fala primeiro para que as defesas dos demais réus possam, diante do que ele falou, também reformularem alguma coisa as suas próprias defesas. E então, aí, depois de Mauro Cid, os demais réus dessa ação penal, eles então iniciam a defesa, os réus desse chamado núcleo crucial, por ordem alfabética. Então aí irão falar Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, que é o último dos réus que irá falar. Depois, então, de apresentadas as defesas dos réus, os ministros, então, da primeira turma começam a apresentar os seus votos. E o voto, então, começa pelo voto do ministro relator dessa ação penal, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então ele vota, dá o seu voto, diz então se ele é pela acusação ou pela absolvição desses réus. E aí, então, os demais ministros da primeira turma votam na sequência de Alexandre de Moraes. Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o último a votar, o último é o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Aí, a partir desses votos aí, se saberá, então, se esses ministros, se a primeira turma, condenam ou absolvem os réus desse chamado núcleo crucial. Eles são condenados se houver maioria dos votos pela condenação desses ministros. Nesse momento, ainda não vai se saber qual é a pena imputada a esses réus. Isso daí é uma outra fase na qual então é discutida a chamada dosimetria das penas. E aí, é claro, as defesas dos réus podem fazer recursos, diversos recursos possíveis ainda nesse julgamento. Um desses recursos, que é o último desses recursos, que é o chamado embargo infringente ou embargos infringentes, só acontece se não houver unanimidade, se nem todos os ministros votarem pela condenação. Se dois desses ministros votarem de forma diferente, isso abre a possibilidade desses embargos infringentes que levariam então o julgamento para o plenário do Supremo Tribunal Federal, para os 11 ministros da Suprema Corte. E há ainda uma possibilidade do julgamento não terminar depois desses primeiros dias, até o dia 12 de setembro, que foi a última data marcada pelo ministro Cristiano Zanin. Algum desses ministros pedir vistas, ou seja, pedir mais tempo para fazer uma análise desse julgamento. Isso daí, então, joga esse julgamento mais para frente. Esse ministro ganha um prazo para fazer essa análise mais detalhada, mais aprofundada desse processo. A expectativa ali é de condenação dos integrantes desse chamado núcleo crucial. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, já em algumas conversas, já disse admitir que ele certamente ali irá ser condenado. Não se sabe aí se será pela unanimidade, porque o ministro Luiz Fux
tem apresentado algumas posições divergentes, embora elas não pareçam ser divergentes a ponto dele votar pela absolvição dos réus em todos os 5 crimes em que eles são imputados. Então pode haver uma divergência ali com relação a uma ou outra questão, um ou outro detalhe do voto do ministro relator. Enfim, a expectativa é essa, o julgamento então terá toda essa importância, essas pessoas todas querendo assistir. Há um forte esquema de segurança que foi montado em torno do julgamento, pela expectativa de que possam acontecer manifestações a favor dos réus, contra os réus durante esses dias. Então toda a Praça dos Três Poderes, proximidade do Supremo Tribunal Federal, já há alguns dias ali vem tomada por seguranças, por cercas, enfim, tudo isso aí acontecendo. Enfim, é um julgamento super importante. Eu mesmo estando de férias, tendo terminado essa temporada do JBR News, é claro que vou estar acompanhando tudo com muita atenção, para depois, na minha volta, no meu retorno, a gente aí, diante do que virá a acontecer, continuar procurando aqui fazer para vocês a melhor análise, a melhor informação. Encerro essa temporada então agradecendo sempre muito a você pela sua audiência, por todo essa atenção que você sempre dá a nós e que nos deixa muito agradecidos por tudo, pedindo aí pela última vez nessa temporada que você comente isso tudo, qual é a sua expectativa com relação a esse julgamento. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagem-credibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais, e na nossa volta, no nosso retorno, continue nos acompanhando, nos prestigiando na nossa próxima temporada. Muito obrigado a vocês e, enfim, que tudo siga em paz nesse nosso país que a gente tanto ama. Muito obrigado mesmo por tudo.